Gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre em Pauta há um tempo, eu esqueci já. São 32 anos de trabalho em Belo Horizonte, aqui em São Paulo, junto ao Sesc. 12º ano de trabalho, já passamos pelo Paulista, pelo Vila Mariana, fazemos ainda no Santo André e agora estreamos aqui no 24 de maio com muita disposição e vontade de fazer um bom projeto, com bons eventos, com bons convidados, com um conceito de trabalho legal. A Sana já avisou os próximos eventos, por favor compareçam, tem muita gente boa que a gente vai trazer ainda aqui. Eu queria passar imediatamente a palavra para o Chico Sá, que vai fazer uma palestra de aproximadamente 5 horas, e onde vai conseguir sobreviver, pega mais 3 horas do jogo de fui. Um pouco menor que o do Fidel. Assim. Por favor. Gente, o propósito do projeto Sempre o Palco é fazer debates associados ao lançamento de livros. Desde o início é assim. Então, eu vou pedir que esses dois senhores falem um pouquinho de cada livro que estão lançando e depois a gente parte para uma série de anedotas que vai passar a noite inteira falando brincadeira. Depois vocês fazem perguntas, a gente faz perguntas também e transforma isso aqui num bate-papo, como é a proposta do projeto. Tá bom? Vou começar pelo Juca, só porque o Chico está esperando que é para ele. O Zé Trajano não está aqui não, né? Eu até não sei, poderia haver uma surpresa, era ele, mas ele nos surpreende, porque ele combinou de vir e não veio. A surpresa é que ele não veio. Eu acho que ele vai chegar já. Ô, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém chegar aqui ainda dá para entrar, ainda tem lotação, né? Então tá, não precisa chegar. Olha aqui, eu vou ser muito rápido. Eu lancei um livro no outubro do ano passado, cujo título é Confesso que Perdi. Eu sei que aparentemente é uma demagogia mentirosa, porque como vocês veem, eu também ganhei isso aqui. Eu quero dizer para vocês que eu não preparei número algum. Eu ganhei ao chegar aqui de um jovem simpático palmeirense e disse que o meu único defeito era ser corintiano, mas assim mesmo me presenteou. Escrevi esse livro a pedidos, a quase fórceps da Companhia das Letras, que queria que eu escrevesse as minhas memórias. Eu escrevi parte delas, confesso a vocês que outra parte grande eu esqueci. A cada dia que eu pego o livro, eu olho para ele e digo: mas como é que você, jornalista, deixou de contar isso, aquilo e aquilo outro? Mas paciência, faz parte. Eu digo, o título do livro é esse, Confesso que Perdi, apesar de ser corintiano e só ganhar. Apesar de, claro, também eu não poder dizer que profissionalmente eu seja um cara derrotado. Muito menos, pessoalmente, tenho 4 filhos adoráveis, 2 netinhas nem se fala, mas certamente o Brasil que nós temos hoje está há 50 anos luz do que eu sonhava 50 anos atrás, quando comecei a minha vida como militante político e em seguida como jornalista. O futebol brasileiro, que ocupa boa parte do meu tempo, da mesma maneira. 50 anos atrás eu jurava que hoje nós estaríamos vivendo a NBA do futebol, e somos apenas e tão somente hoje um país exportador de pé de obra, né? Em vez da gente exportar o filme, nós exportamos os artistas, os europeus se divertirem. Ou seja, nos últimos tempos, tanto no futebol como na geopolítica, o Brasil voltou a ser um país periférico, um país desimportante, um país que durante a primeira gestão do governo Lula foi capa da Economist, decolando, e que hoje virou motivo de novo de piada internacional, porque voltamos a ser uma república de bananas
encarceramos o candidato favorito para ganhar as eleições de outubro e deixamos o Temer solto no Palácio do Planalto. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Você vai contar a história como é que chama aquela moça lá na Companhia das Letras que você chegou, né? Ah, na portaria? Ah, bom, porque foi assim mesmo. O Lucho Arques e o Matina Suzuki, dois dos principais editores da Companhia das Letras, é que insistiam que eu fizesse o livro. Me convidaram para um almoço, tentaram me convencer, e eu estava convencido, que ninguém estava interessado no livro. 2, que eu não teria tempo para escrever o livro. E que, portanto, eu não ia fazer livro algum. Mas eles ainda, num último suspiro, me convenceram a voltar a ter uma reunião com mais 2 editores na própria Companhia das Letras na semana seguinte. E eu fui, em nome da relação pessoal que temos, fui achando que ia manter minha palavra. Aí cheguei na portaria, chego na recepção, a recepcionista olha para mim e pergunta assim: o senhor é fornecedor ou autor? Ora, pô, o que eu ia responder? Fornecedor do quê? Sou autor, né? Ela falou: aí eu já subi no elevador convencido de que eu ia fazer o livro. Não vou fazer doce nenhum. Cheguei lá em 5 minutos, foi legal. Qual é o prazo? Aí me deram o prazo. Imagine vocês que o prazo era como é que é? O prazo era outubro do ano passado, para lançar em fevereiro desse ano. Eu entreguei o livro em junho, nós estamos falando de 20 de março, foi o dia que teve essa reunião. Eu entreguei o livro em junho e em outubro foi lançado. Por quê? Porque, embora eu não soubesse, eu sentei no sofá da minha casa com o tablete, não foi nem no computador, e comecei ao que eu chamava para mim mesmo de rascunho de um livro. E fui escrevendo, e jorrava. É impressionante isso, né? Você não consegue. Você escreve rápido também? Sim, tem o hábito de escrever rápido por causa das colunas de jornal, depois do jogo. Cartão milho, né? Enfim, e ficou para outro livro dessa maneira, mas porque a moça me perguntou se eu era fornecedor. O grande desafio é: você vai lá, roubou, conhecido, chega. Fornecedor. Não, só. Você entregou quanto tempo, livro? Em quanto tempo? Então, de março a junho, 3 meses. 3 meses. Eu tive uma parada, que era um capítulo que conta da morte do meu primo, torturado e tal, que ali me fez mal. Passei uns 2 dias olhando para o livro, assim, dizendo: epa, isso aqui pode me causar uma má viagem. Mas de resto eu tive a maior. Mas já recuperou do arrependimento maior do livro? Do esquecimento? Não, isso aí só se eu um dia, quer dizer, eu já escrevi uma coluna a esse respeito agora, por causa do que está acontecendo com ele, né? Aconteceu o seguinte: eu esqueci de coisas que não podia ter esquecido. Algumas eu sei por que eu esqueci. Algumas eu acho que Freud explica, e eu censurei mesmo, não queria contar, de como morreu meu pai, não sei o que. Eu falei: não, tudo bem. Mas um dia, às vésperas da Copa de 94, eu estava em casa, tinha acabado de chegar do Jornal da Globo, tocou o telefone de casa, eu atendi, estranhei o horário, atendi e ouvi uma voz: alô, quem fala? Eu digo: é Juca. Quem está falando? É João. Eu falei: quem? João. Eu digo: meu amigo, eu conheço uma porção de Joões. Que João? E enquanto eu perguntava, eu identifiquei o tom de voz e falei: meu Deus, não é possível. E eu ouço ele dizer: João Gilberto. Eu nunca tinha falado com ele na minha vida e nunca mais voltei a falar com ele na minha vida. Aí eu brinquei, eu falei: João Gilberto, julga que fura em pé em posição de sentido, o que você manda? Aí ele disse: Juca, estou te ligando porque só para você posso pedir isso, com a certeza de que você não vai dizer que fui eu, te peço descrição. Já traí ele, viu? Te peço descrição. Mas Juca, peça a Parreira para parar com essa história do time entrar de mão dada. Isso é uma frescura, isso é uma coisa brasileira. Peça a ele. Eu falei: vou pedir, João. Obrigado. Desligou o telefone.
foi fazer um jogo no Recife, entrou de mão dada, meteu 6-0 no adversário, e a partir desse jogo, superstição de goleiro, passaram a entrar sempre de mão dada. E assim, sucessivamente, até os amistosos, às vésperas da Copa. A preocupação do João Gilberto era que o Brasil não entrasse na Copa do Mundo de mão dada. Falei com o Barreira Rio, falei, João, você conhece o João? Está tudo superstição, mas vão entrar de mão dada, mas não vou nem levar isso adiante. E de fato, se vocês pegarem no YouTube, vocês vão ver, todos os jogos a seleção entrou de filha indiana de mão dada. Né? O João não teve o pedido atendido. E eu não pus esse capítulo no livro. Que era o Ricardo Rocha, disse que foi dele a ideia, era no Recife, o jogo e tal. Deu certo, tudo bem, mas é que uma frescura. Não é brasileiro, não Aqui é frescura? Aí aqui do jogo, essa coisa do ajoelhamento no pênalti também, né? Que não era o pênalti, um outro maluco. Para ficar agarrado na linha do campo do pênalti. Não tá adianta, né? É recente, né? É, certamente. E fazer gol e agradecer a Deus. Ah, o Paulistinha não vale nada, todo mundo ajoelhado. Naquela hora você sabe que o Paulistinha. Não, tem muita coisa estranha. Tem um goleiro aí, eu acho que é lá de Minas Gerais, que ele, além de ser evangélico, além de se benzer, além de entrar benzendo, comer na grama, passando o rosto, outra coisa toda, ele vai ao gol e fica benzendo o gol inteiro. Ele vai nas traves, vai tendo alto, benze atrás, fechando o gol, sabe aquelas coisas de Não, o João Leite, goleiro do seu Galo, não distribuía a Bíblia para jogador antes do jogo? Fazia isso. Triste memória. E o Tele atribui-se ao não cumprimento de uma promessa, que quando o Galo é campeão em 71, ele promete na cidade dele lá, que é Disposição fazendo. para BH, foi Deus que a pé. E no meio do caminho pegou a carona. Até a maldição, até o 82, coloca um pouco na rota dessa. Não se guarda Nossa Senhora da Igreja, brasileiro até hoje não vem. Tem que colocar os espíritos dele andando no resto do caminho, coisa verdade. Gente, antes de passar para o Chico, ele está lançando 2 livros hoje, né? Um de Haikai. Não, o livro do Haikai não saiu ainda. Não veio? Falando Sertão Japão, não saiu. Não. Tem que entrar no graças, faz o outro. Tá bom. Mas enfim, falando de Haikai, eu fui ao Chico, levei o Chico para Araxá, onde a gente faz o Festival Literário de Araxá já há 7 anos, mais ou menos. E a gente decidiu voltar na mesma madrugada. Chegamos ao evento, pegamos o carro e voltamos para Belo Horizonte. E aí, como ele estava me contando esse caso do Haikai, eu contei para ele um caso de um Haikai de um sujeito que em 1982, 83, eu estava aqui em São Paulo, no Festival Brasileiro de Literatura. Era um encontro brasileiro de escritores, que era da UBE, da velha. Coincidentemente, o dia que a Nélida Pinhon apresentou o Hélio Pellegrino a Lia Luft. Eu estava, inclusive, com a Nélida, com a Lia. No Teatro da PUC, né? Teatro da PUC. E aí estava um senhor, que depois veio se tornar bastante conhecido, que chama Fernando Henrique Cardoso, fazendo palestra. E no meio da palestra pula um ser humano no palco, toma o microfone do Fernando Henrique, vai para a ponta do palco e começa a falar. O sociólogo do casamento me cedeu a palavra. Você já colocou a piada final? Eu estou contando isso para ele na madrugada, voltando. Corrigir essa. Entendeu? Aí acabou com a piada. Ótimo. Aí eu estou voltando, contando para ele esse negócio do Haikai. E aí o cara chegou na beira do negócio, virou para o pessoal e falou assim, falou um Haikai. Né? Sentado à beira do lago, cago. Não, era. E ele falou assim, deixa eu contar a história. Aí ele falou comigo, era eu. Vocês imaginam, isso foi ano passado. Achei que você estava sacaneando. Eu achei que você estava contando, já sabia. Eu não sabia que era você. Você tinha cabelo? E muito. Mas é, e muito. Não, nessa época eu vim, o motivo dessa viagem, eu morava no Recife ainda, eu vim para esse encontro. Eu fazia na época essas intervenções, assim, encontro de escritores. Eu não assaltava assim, o sociólogo, o homem da Sorbonne, tão fino e tal, tão longe das coisas terrenas do Brasil. Eu não ia fazer isso com ele de forma alguma.
Até porque naquele momento eu considerava, eu estava à beira de ser quase prefeito de São Paulo, então Você está sobre a cadeira do jogo. eu considerava bastante. Mas eu tinha essa maneira de invadir esses encontros e recitar. Ali eu estava sempre com o meu livro, o livro do semestre a bordo, era daqueles grupos de chamavam literatura de mimeógrafo ou literatura marginal, Ou aquele tipo horroroso, que é independente. eu saltava e começava a recitar os haikais e tal, no meio daquelas discussões. Mas além da venda do livro, meu motivo era eu era apaixonado pela Lígia Fagundes Telles. E eu sabia que ela ia ser uma das conferencistas. Então eu peguei um ônibus lá no Recife. O objetivo maior não era vender o livro, porra nenhuma, era encontrar a Lígia, dar um beijo na Lígia Fagundes Telles, que era um sonho de leitor. Na adolescência, quando eu li, sei lá, o Seminário dos Ratos, um dia quero conhecer essa escritora, era aquela história ainda de menino do interior. Mas só corrigindo o haikai, o haikai é uma poesia de 3 versos, que no Brasil é adaptado para... Chegou no Ocidente, a métrica seria um verso de 5, outro de 7 e outro de 5. Seriam 17 sílabas. Que é uma tentativa assim, maluca de abrasileirar ou ocidentalizar uma coisa que não tem tradução. Não dá para você pegar o espírito do haikai, que é como se fosse uma fotografia de um momento, um segundo, e fazer no Brasil. Mas eu gosto muito de fazer esse haikai abrasileirado. E o haikai eu pegava, na verdade, o espírito japonês, e o haikai era o seguinte, contemplo a lua enquanto cago na beira do lago. Era um haikai meditativo, reflexivo, que era uma imitação do haikai do mestre maior do haikai japonês, que é o Basho. Então era essa, para voltar ao nosso contexto, Quer dizer, você fez de isso 1980. no palco com o Fernando Henrique e com a Lígia. Com a Lígia, com o Hélio Pellegrino, com A Lia lembra disso até hoje. A Lia nunca tinha Mas conversado. isso eu não entendi, mas ele sabia que você iria fazer isso? Não, a graça que nas intervenções era invadir os palcos e começava a minha... É como se o Zé Trajano entrasse aqui agora e fizesse uma bobagem, é isso? Exatamente. Se ele chegasse, começar a falar de Tijuca América, aquelas coisas deles e tal, Boa. seria equivalente a isso. Mas tem outro haikai que eu gostava muito na época, que porque esse era o mais, digamos... Tempo, largo. Não. Vamos passar para outro. O que eu mais gostava, que era bem freudiano, que era... Que coisa feia, complexo de Édipo com a mãe alheia. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu voltei a escrever esse tipo de... E era uma imitação do haikai do mestre maior do haikai. De 1980. Fazendo passar vergonha. Com o Hélio Pellegrino, com A Lia lembra disso até hoje. Essa surpresa que a gente ia fazer. A Lia nunca tinha conversado com surpresa pra mim. Ele sabia que você iria fazer isso? Não. A graça que nas intervenções era invadir os palcos e começava a minha... É como se o Zé Trajano entrasse aqui agora e fizesse uma bobagem, é isso? Exatamente. Se ele chegasse, começar a falar de Tijuca América, aquelas coisas deles e tal. Boa. Seria equivalente a isso. Mas tem outro haikai que eu gostava muito na época, que porque esse era o mais, digamos... Tempo, largo. Não. Vamos passar para outro. O que eu mais gostava, que era bem freudiano, que era... Que coisa feia, complexo de Édipo com a mãe alheia. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu voltei a escrever esse tipo de pequeno poema, então só... Fazendo passar vergonha. Chega pra lá um pouquinho. Zé, gente, era essa surpresa que a gente ia fazer.
Essa foi surpresa até pra mim. Demas, só concluindo aqui, conta por que ele parou de fazer isso, esse detalhe. Então, eu retomei há uns 2 anos essa produção desses pequenos poemas, dos haikais, e eu estou lançando agora em maio, pela Casa da Irene, uma editora independente minha e da minha filha e da minha mulher. É uma editora, nasceu para homenagear a minha filha Irene, que o Juca acabou de conhecer. E vou voltar a essa safadeza do haikai, desse pequeno poema. Não, estou perguntando por que você parou. Você não lembra que você me contou que o povo começou a chutar porrada? Subia no palco, tal, nele. Você apanhava quando você subia? Não, e alguns encontros mais austeros, sei lá. Um caso que aconteceu, Fundação Joaquim Nabuco. Gilberto Freire e a tropicologia da Casa do Cacete. Você entrou no... Não entrava do mesmo jeito. O Freire mesmo, que era austero o tema, mas o próprio Freire sabia um pouco, ele já, quando a segunda vez que ele estava no palco, na Fundação Joaquim Nabuco, onde ele reinou por 200 anos, nas últimas vezes não tinha mais nem graça, ele já vinha me abraçar, aí não tinha desobediência, não estava fazendo nada. Subir no palco que eu sou chamado, que graça tem? Então, a onda era a intervenção dela. Tá. Gente, a gente tem essa surpresa para vocês aqui de Zé Terja. Boa noite. Você já está integrado. Era 18, né? Era. Eu ouvi Como é que controverso. sentiu um vinhozinho ali, estava tranquilo, ninguém. Aí com os livros lá expostos, ninguém e tal. Aí nos passaram, não houve um problema aí, então. Já está aqui, eu queria pedir para a gente falar um pouquinho do livro novo. A gente fez essa combinadinha aqui, já que você está aqui, não é o seu lançamento de livro. A gente falei lá em Belo Horizonte. Vamos, dia 28 já está marcado. Os dois já confirmaram a presença. Incrível. Bem tratado. A gente vai encontrar amigos do Estão para jantar. Não, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que aqui é futebol e poesia, né? Então, eu vou pelo lado da poesia e pelo lado do futebol. Eu fiquei muito emocionado hoje quando vi uma foto, mandei até para o Juca, do velório da queridíssima Dona Ivone Lara, que além da bandeira do Império Serrano, tinha a bandeira do Meu América. Então aí foi uma coisa muito tocante, né? Pouco antes de vir para cá. Bom, o livro esse Beneditinos é uma trilogia ao contrário. Eu acho que esse livro devia ser o primeiro, mas eu escrevi 2 na frente. Porque é do tempo de colégio, do tempo que eu estudei no Colégio São Bento, lá no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, que é uma das construções mais antigas da cidade, lindo aquilo lá. No alto do morro você vê a Baía de Guanabara, que é uma vista magnífica, e lá em cima do morro tem o colégio. O colégio é de 1800 e pouquinho. O mosteiro e a igreja de Monserrat, que aí são de 1600, aí a coisa faz muito tempo. E eu resolvi contar uma história. Além do primeiro capítulo, sou eu ou não sou eu? E eu acho que ficou legal, porque me ligaram, perguntaram, você está na merda, você precisa de algum dinheiro? Meu Zé, eu mesmo te conheço, sei do seu dia a dia. Teve horas que eu olhava, putz, mas como é que eu deixei passar isso? Eu até achei legal, porque amigos ligaram ofereceram dinheiro, solidariedade. Não sabia se estava morando na Moca. Ligaram para a Moca, acho ótimo. Mas eu moro na Vila Madalena, largou o apartamento. E o que está acontecendo? Não, lê o segundo capítulo, você vai entender o primeiro. Eu jogo no primeiro capítulo, o personagem sou eu, mas não sou eu, mas tem muito, né, Trajano, que ele está desempregado, como eu, e procura uma razão para continuar vivendo. E não achava. Jogava botão na Moca, encontrava os amigos, achava que a situação, que a situação do país era draga. Mas depois ele verifica que ele vai ao dentista e vê numa revista que tem uma nota escrito, vai ser realizado em Londres o primeiro campeonato mundial de hóquei em futebol, que é o futebol para velho.
não pode correr, só pode andar. Eu falei, opa. Os três. Isso aí é comigo. Só que isso aí é verdade, existe hóquei no futebol. Tem mais de 600 times na Inglaterra. O inglês é meio, né? Aí eu falo, bom, vou atrás. A maior parte dos times que estão se inscrevendo, a maior parte é de times de colégio, velhos companheiros de colégio. Falei, vou atrás da turma velha, lá do São Bento. Então o livro todo eu indo atrás dos colegas de São Bento, quem morreu, quem não morreu, quem está vivo, quem pode andar, não sei o quê. E para tentar, basicamente, a gente ia fora do Santo Inácio, que era, a gente ganhava de todo mundo, menos desse maldito jesuíta da de Botafogo. E aí o livro é a minha procura desses antigos companheiros, colegas, e o Rio de Janeiro daquela época, final dos anos 50, início dos anos 60. E por aí vai. Mas eu não estou na merda ainda, porque a merda de Marquinhos, né? Que é a situação que nós estamos vivendo. Mas não sou tão deprimido assim como o Lero acha. Mas eu acho que ficou legal, porque na hora que o pessoal acha que é isso, Tem uma, passar uma imagem. tem uma melancolia no livro, né? Tem. Tem uma melancolia de um Rio de Janeiro, de um Brasil. Mas é verdade, o Brasil que acabou do Rio de Janeiro, pujante que foi final. Eu peguei no colégio, durante o tempo beneditino, eu vi o Brasil ser bicampeão de futebol, 58 e 62. Vi o Brasil ser bicampeão de basquete, nosso esporte, 59 e 63, o ano que eu saí do colégio. Não tinha Rede Globo, olha que beleza, não tinha Rede Globo. Tinha Rádio Nacional, e tinha TV Tupi. Tinha Maria Esther Bueno. Maria Esther Bueno, Tinha Manuel dos Santos. Manuel dos Santos, o esporte sensacional, a cidade, a bossa nova surgindo, o cinema novo surgindo, um encantamento total, né? E a gente muito jovem, curtindo aquilo tudo. Então, esse pedaço é um pedaço mais tchan. O pedaço que eu me coloco mais como velho, jogar futebol, sei lá o quê, aí tem essa melancolia que o Juca falou. E qualquer relato hoje, seja ficção ou um pouco de ficção e realidade, quando você sentar hoje para escrever qualquer coisa mais de fôlego, qualquer relato desse tempo presente, do que a gente vive hoje, não há como não ter, não ser um tanto quanto melancólico, né? É difícil você... Aliás, quero fazer um convite aqui do Chico. Mas até o humor é um pouco melancólico, assim, o humor talvez salve um pouco, mas há melancolia. É que você disfarça bem, Chico. Muito disfarçado, Eu acho que você disfarça Você tem uma safadeza. mas é sofrido, é sofrido. Agora, eu quero fazer um convite aqui do Chico, porque eu estou com um programa no Canal Brasil, todo domingo às 9h30 da noite. Eu já passou, né? Vamos chamar os outros. Mas está lá no tem, tá. moderna, hoje Play, Canal Brasil Play. Uma gaveta moderna lá. Vejam que é sensacional, Chico. Senhor, eu vou falar mais do Apátria em Sandália da Humildade, que eu tive a honra de ter como o homem da orelha, Juca que foi. Eu vou contar com Que Eu vou contar fez com uma orelha brilhante. Recomendo que vocês nem entrem no livro. Porque se ficar na orelha, é uma coisa incontestável. Porque ele já salva, ele é um avalista. Aquele avalista que pega o pior amigo que alugar uma casa, ele assina embaixo, não, o cara é bom pagador. Eu vou contar a história como a história foi. Eu vou mentir. Vai, Então fiquem na orelha que estarão em boa companhia. Mas lembra a reunião de crônicas que eu escrevi na Folha de São Paulo? Essa crônica com o futebol, uma crônica muito filiada à crônica carioca dos anos 50, 60, 70 ali, de Nelson Rodrigues com Antônio Maria, com Paulo Mendes Campos. Eu sou resultado da junção desses caras no sentido de influência. Não existe a minha crônica, ou quase nada que eu escreva, que não tenha sido muito por conta da bebedeira platônica que eu faço com esses caras diariamente. Pego ali reler o Paulo Mendes Campos agora nesse momento de melancolia tem sido incrível. Botafoguense, já de cara melancólico, né? Eu tenho uma história do Paulo Mendes Campos que eu contei pro Juca esse livro, né? Que o Juca queria me demitir por causa do Paulo Mendes Campos.
vendo uma citação estranha? Tá vendo uma... É que eu fui escalado para levar porrada aqui, mas tudo bem, já dou minha versão, deixa. Então você tem dois casos, né? Dois casos para ele. Então o livro é essa reunião de crônicas. Tem um futebol que tem um personagem que eu exploro mais, que é mais o secador do que o torcedor, mas o cara que fica urubuzando o Palmeiras, porque no momento tem mais dinheiro, tem a Crefisa, tem todo o poder, etc, etc, que na Libertadores do São Paulo ficava, obviamente, urubuzando o São Paulo por conta do Todo-Poderoso, do dono da América, etc, etc. Não ouso mexer com o Corinthians porque parece que é a prova de azar que ele tinha, né? Ninguém sabe o que é aquilo, 12 linhas de 12, um cara na beira do gramado mandando fazer umas coisas e você não vê futebol nenhum e ganha o jogo. Chama isso de futebol hoje. Ele vive um momento insecável. Com centroavante é a mesma coisa. Quer fazer só um gol mesmo. Se pode fazer mais, não faz, porque também não vai demoralizar a própria. Os estudos internos, né? Vamos manter os estudos internos, fazer só um gol e ganhar o campeonato. Então, mas é uma crônica que não interessa a estratégia, o esquema tático, interessa muito o torcedor. Vai de quando a quando? A zoação do torcedor. Ele vai de. São 10. A barca ali da Copa, pegando por Copa. Mas é porque ele se espraia, porque você chega na Copa de 82, ele tem a memória, você vai lá atrás e volta, né? Mas de período de escrita, ele é de 2018. passadas. Até 2014. Quando pega tem coisa do meu país. Pega 10 anos Isso. 10 anos abaixo de 2014. Pega muito uma carona em muita coisa que o Júlio publicou a respeito da velha casa bandida brasileira, tem um pouco de uns cutucões nessa área também, mas é sobretudo a alma do torcedor, a segunda-feira na vida do torcedor, a derrota, a brochada da derrota de um campeonato, a brochada do homem, evidentemente, que a mulher não está. Por mais que ela goste de futebol, não vai cair nessa besteira de perder as boas coisas da vida por causa do futebol. Então ele dá mais de comportamento do que resulta a loucura do futebol do que sobre análise de estratégia. A gente tem o Tostão, o Trajano, o Juca, o PVC, tem esse povo bom de verdade para fazer. Então, é um livro sobre a alma do torcedor. E o livro tinha momentos muito tristes, assim, mesmo com uma certa poesia. E para não ficar tão triste, tem ali umas 5 crônicas finais que apontam por um certo otimismo russo. Tem um capítulo que eu chamo Rumo à Estação Finlândia, que é meio ali sobre o signo do Tite e tal, que no final pega ali o começo da arrancada para a classificação nas eliminatórias, e é um pós-dunga que dá um respirozinho para vocês não chorarem ao final do livro. Pois muito bem, estava eu posto em sossego na minha casa, recebo um e-mail. Juca, estou com meu livro no prego, assim, assado, e precisando que você faça a orelha para mim. Agora tem um inconveniente, tem que ser até amanhã às 18 horas. O que minimamente você espera de alguém? O cara escreve rápido, pensa rápido. Um cara que te peça para fazer uma orelha ou um prefácio, minimamente o que você espera? Que ele te mande as provas do livro. Né? Não veio. Ele disse que eram tantos artigos. Esqueci de anexar, só isso. Detalhe. Aí, meu irmão, eu preciso fazer pelo menos 2 ou 3 perguntas, porque, claro, tem uma vantagem de sempre tê-lo lido. Dava para fazer. Mas toco o telefone para ele, porque imagina se o nordestino aqui vai gastar dinheiro com o telefone, é tudo, ninguém WhatsApp. Você liga para ele de volta, não há a menor hipótese de alguém conseguir falar. Eu mudei. Agora que você é pai, homem sério. agora é bom ser achável. Ligo para ele e nada. Não conseguia falar com ele. Paciência vai no escuro, né?
E faço uma orelha, vocês comprarem o livro, vocês verão, faço uma orelha absolutamente ao estelionato, não é? Mas encheu de elogio, digo que sei, embora não saiba qual é de todas as crônicas a que eu prefiro, mas certamente tem uma ali que é a pior de todas, e assim foi. Esse aqui foi o seguinte, eu era chefe de reportagem da Placar. Eu tinha 24 para 25 anos e ele já 32, 33. A diferença hoje em dia é maior. Mas naquela época era de 8 anos. Um baita nome já do jornalismo brasileiro e tal. E o meu chefe, o diretor da revista, Jairo Regis, irritado com o fato de ele faltar em alguns prazos, com alguma frequência, me diz, vá ao Rio e demita o Zé Trajano. Bom, seria a primeira demissão que eu ia fazer na vida. 2, quem sou eu para demitir Zé Trajano? Eu fui para o Rio de Janeiro, dando tratos à bola de como eu chegaria ao Rio de Janeiro e evitaria ter que demitir. Sentamos, conversamos e tal. Ele não me contou o que vai contar agora, porque é uma delícia, mas eu saí da conversa convencido de que não haveria mais atraso. Voltei para São Paulo e disse para o meu chefe, eu não demiti o Trajano, por ser uma perda para a revista. Tá bom. E pode ficar sossegado que não vai ter mais atraso nas matérias dele. Passados uns 6 meses rigorosos, toda semana comparecia. Aí 6 meses era muito. No sétimo mês já começou a prevaricação de novo. Atrasou 1 vez, 2 vezes, aí o Jair chegou para mim e falou assim, agora é o seguinte, você vai tomar um avião para o Rio demitir. Se você não demitir, nem precisa voltar aqui, está demitindo você. E eu tomei o avião absolutamente convencido de que não iria demiti-lo, como de fato não fiz e sobrevivi. Agora, qual a explicação oficial dele? Ainda bem que você não se chama João Palomino. É verdade. Vai me mandar embora. Não, já imaginou ter isso no currículo e tal? Mas muito bem. Não, o motivo era justíssimo. Você ia gostar. Sem dúvida. Eu morava no Leblon. Eu saía até a esquina para pegar um táxi para ir para a redação do Placar, que era no centro da cidade. Na esquina tinha um Álvaro, conhece o Álvaro? Já tem o olho fechado, com ar-condicionado e tal. E eu sempre passava ali e abria a porta para ver tudo isso 11 da manhã. Tinha uma turma no fundo, só eles. Os garçons preparando ainda o restaurante, o bar. E estavam lá no fundo Otelo Caçador, que tinha uma página no Globo, de humor, Luiz Reis, grande compositor, parceiro do Haroldo Barbosa, Gonçalino Feijó, que saía do Jockey, era grande treinador, e Paulo Mendes Campos. Tinha que entrar. Né? Já bebendo uísque desde 9 horas da manhã. Um deles berrava. Trajaninho, vem cá! E acha que eu dizia? Trajaninho ia. Não pelo uísque, mas pelo Paulo Mendes Campos. Eu demiti se você não entrasse. Vou pegar um momento da história como esse. Né? Olha. Então, tinha que ir. Então, fui. E foi uma época complicada mesmo. O Juca não teve coragem, mas eu não contei essa história para ele. Não. Eu contei ontem. Anteontem. Domingo. Contei anteontem para ele, depois de muitos anos. Eu não sei nem que história que eu inventei. Eu matei a minha avó uma vez, minha tia ficou muito Ele doente. tinha 4 avós. 4. Foi um tempo delicioso. Foi um tempo delicioso. A tia tinha 4 vidas. O Paulo Mendes Campos tem agora a remissão do texto dele pelo Poeta. família também, porque o Instituto Moreira Salles que tinha adquirido os direitos do livro, né? Grande mineiro, né? Mineiro, como você. Quando eles saíam, o Otto, o Fernando, eles saíam, hoje a gente fala assim, vamos tomar uma, ou vamos encontrar para tomar? Eles falavam assim, vamos sair para puxar angústia? E o Paulo Mendes Campos é um daqueles do livro, personagem do livro Encontro Marcado, do Fernando Sabino, que é um livro, para minha geração, marcante. E ele tem um poema sobre o Cartola, que é das coisas mais magníficas. Queria te ver Cartola fumando no Maracanã, que é um negócio absolutamente extraordinário. Aliás, nós vamos celebrar o 8 quilômetros do Maracanã.
os excluídos conseguiram pisar no Maracanã. Entraram no Maracanã, porque o treino do Flamengo. 45 mil pessoas foram ao Maracanã ver o treino do Flamengo, quer dizer, um fato que não acontecia há muito tempo, né? Com esses preços exorbitantes, esses horários absurdos, e a torcida poder ter ido lá, levar filhos. A gente sempre tem um motivo para ter esperança, né, Zé? E o Aécio virou réu. Enfim. Quem diria? Mas foi um dia triste para nós, né? Não só Sim. para o Bolsinho. O Cíndio morreu também. Aqui, tentando criar uma variante do nada, qual que seria para vocês a situação ideal do futebol brasileiro hoje? Aliás, temos que registrar também que tem um novo presidente da CBF. Foi eleito hoje, mas só assume ano que vem, o Caboclo. O golpe acabou. Né? O golpe acabou. O Coronel Nunes fica até abril de 2019. Eu tenho a impressão que ele vai renunciar antes. Eu tenho a impressão que o Caboclo vai. Eles vão dar um jeito do Caboclo assumir antes da Copa. Quando o nome é bom para ele sacanear. O golpe Caboclo, eu estou achando assim, o golpe Caboclo. Vai ser o título da coluna quinta-feira na Folha. Situação ideal do futebol brasileiro é como está. Corinthians campeão paulista, brasileiro. Não precisa mais. Deixa eu contar. Deixa eu contar aqui então. Aliás, quero deixar claro o seguinte, que teve gente despolvorada que reclamou que o juiz, domingo lá no jogo lá no campo do Palmeiras, teria ajudado o Corinthians. Primeiro, seria tipo de muitos anos um juiz a favor do povo, que é uma coisa rara. E segundo, é absolutamente dramático você imaginar um clube querer fazer prevalecer um pênalti que não houve. Todo mundo sabe que não houve. Veja se era possível uma coisa dessa. E aí diz, roubaram para o Corinthians. Árbitro nenhum erra a favor do povo. Quando erra a favor do Corinthians, ele acerta. Isso posto, Afonso, falando 30 segundos seriamente, o futebol brasileiro, se fosse gerido com um mínimo de competência, não é com o máximo, com um mínimo de competência, seria alguma coisa equivalente à NBA do basquete americano. Porque é administrado da mão para a boca por um bando de incompetentes e, além do mais, ladrões de galinha, o futebol brasileiro hoje é mero exportador de pé de obra. Os nossos jogadores não ficam aqui. Você não sabe dizer o seu time decor, porque daqui a 3 meses ele muda. Abre a janela da Europa, leva o Otero, o não sei quem, acabou. E aí monta outro time. O time do Trajano desapareceu. Deixa, pode passar. Desapareceu. Que absurdo você pensar. A América desapareceu. A Portuguesa está desaparecendo aqui em São Paulo. Esse é o futebol brasileiro que nós temos hoje. Agora, é como diz o Chico, é a outra face da mesma cara do Brasil. Eu hoje dava uma entrevista na Rádio Dourado e dizia isso. Como é que a gente pode exigir, embora eu exija diariamente, que o futebol brasileiro seja melhor, sendo o STF o que é? Se nós temos o STF que nós temos, como exigir que o futebol seja melhor? O que eu quero dizer com isso? Nós vimos recentemente uma discussão dentro do STF entre 2 ministros de corar, né? Sem nenhum preconceito, no botequim, você não vê a coisa igual. Ontem ou anteontem, nós vimos um ministro do STF dizer com toda razão que é um absurdo um juiz receber auxílio moradia morando em casa própria no Rio de Janeiro e, no caso deste juiz, 2 auxílios moradias, porque a esposa também é juíza. Toda razão tem o ministro que denuncia isso. Qual é a resposta do juiz? Vergonha é ministro jantar com o réu que ele vai julgar e absolver no dia seguinte, como o ministro fez lá com o rei do transporte no Rio de Janeiro. Aí aquele velho ditado que a minha avó dizia, quando brigam as comadres, descobrem-se as verdades. Agora é muito triste
Para um cara como eu, que com alguma frequência é processado por esses bandidos do futebol, imagine a insegurança que dá pela absoluta falta de lógica, de coerência em que essas coisas se dão. E mais, como vocês me provocam e eu falo, o meu advogado põe a mão na cabeça e fala: "Pô, Juca, ministro do STF, não." Quantos processos você tem hoje? Só do eu Ricardo tenho Teixeira. vergonha, só do Ricardo Teixeira e a CBF foram mais de 100. O Juca passa metade do tempo aqui na prova, metade indo no hoje fórum. hoje menos, mas houve uma época que eu passava pelo menos 2 tardes por semana, ou em São Paulo, ou no Rio, que era pior, que tinha que tomar avião e tal, no fórum. E com alguma frequência, juízes que a CBF levava com tudo pago para a Copa do Mundo, família, hotel, de Avaguato, 5 estrelas, marcava audiência para 1h30 da tarde. Eu chegava com o advogado 1h30 da tarde, às 4h30 nos chamavam e diziam que o juiz estava muito atarefado, que ia marcar a audiência para daí a 15 dias. Era uma tentativa muito clara, entre outras coisas, de que ninguém me contratasse. Porque isso tudo custava dinheiro e, obviamente, eu, por razão de proteção pessoal, todos os contratos que fazia, que faço, exijo que a defesa seja feita pela empresa que me contratar, porque senão já tinha quebrado. Não estava aqui conversando com vocês, eu estava no Uber essa hora que mas agora deu uma sossegada. Aqui. Eu adorava quando era processado junto com o dono do jornal. Sim. Que é quando você assina a matéria, vai para a primeira página, que tem um responsável lá maior e tal. E esses processos eram sensacionais. Você ia com o dono do jornal. O advogado, eu era o melhor advogado, aí você estava. Mas quando você pegava sozinho ali, botava numa nota, lá no pé de página e tal. E enfrentava esses caras amigo de juiz, amigo de solteiro, nossa senhora. Já me aconteceram casos assim. Eu fui condenado num processo no Rio, movido pelo Ricardo Teixeira, em que a juíza, na sentença, disse textualmente o seguinte: até a testemunha da defesa, que era eu, diz que ele chamou o Ricardo Teixeira de bandido. Obviamente, o depoimento da minha testemunha era: não, ele não chamou o Ricardo Teixeira de bandido. Meu advogado, que é o Arthur Lavigne, pai da Paula Lavigne, sogro do Caetano Veloso, me liga e diz: ó, tem uma notícia ruim e uma boa para te dar. Qual que você quer primeiro? Eu quero primeiro a ruim. Ele falou: você foi condenado, não sei quantos meses, assim, assim. Eu falei: pô, e qual é a boa? A boa é que em 48 horas eu vou anular essa sentença por erro insanável. Eu nunca me esqueci dessa expressão. Por erro insanável. E de fato, em 48 horas, ele conseguiu anular a sentença. Voltou tudo a estaca zero, eu acabei absolvido. Mas, chato que sou, fui saber quem era a juíza. A juíza era filha de um desembargador que tinha ido no voo da alegria da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Pensei que você é a filha do Luiz Fux. Qual foi a tua pergunta ali? Qual seria o cenário geral, né? Não. O Juca fala da estrutura do futebol brasileiro. O Juca persegue esses canalhas do esporte que ficam aí, se lupletam há anos, né? Que agora acabou, o Nunes, já foi o Marinho, o Neto, o Carlos Teixeira, e nas federações há anos. E não só do futebol, federações, e confederações dos outros esportes. É uma ratatouille que está aí. Deve ser bom o negócio, porque ficam 20 anos, 30 e tal. Então ele pega muito nessa estrutura, sabe combater, sabe apontar as feridas, onde está, e apontar caminhos novos para que o esporte brasileiro fosse mais limpo, decente, criativo, fazendo coisas parecidas, como você falou, tipo NBA. Nós até apresentamos, você recuperou, nós fomos perdidos, você até fez uma crítica ali, falou assim: nós perdemos, como a gente perde a oportunidade. Como nós somos organizados. Organizados. Nós perdemos tanto. Nós apresentamos para o Lula, quando o Lula ganhou pela primeira vez,
um projeto, A pedido dele. Eu, Juca, Paula, Sócrates, Jair, Bebeto de Freitas, Ana Moser, toda gente legal. E eu não encontrava mais, o Juca encontrou. Então esse lado, o Juca, eu acho que foca muito bem. Daí. Eu quero pegar um lado, porque já que é futebol e poesia, a saída da poesia do futebol. E eu acho que muito responsável pela saída do futebol, da poesia do futebol, é a própria imprensa. Do jeito que a imprensa enxerga o futebol hoje. Você pega as televisões esportivas, com raras exceções, mas de modo geral a programação é montada para ficar o tempo inteiro ao vivo, um programa ao vivo depois do outro, com um bando de homens falando praticamente a mesma coisa, só alterado quando tem um personagem como o Chico, como o André Rizek, como o Juca, como o Mauro, PVC. Mas de modo geral, esse pessoal gasta a maior parte do tempo para discutir o futebol, minimamente pelo sentido da fofoca, e também para virar uma treinadora de futebol. Utilizam essas coisas que tem hoje, a tecnologia, para no telão explicar como é que o time joga, como é que o time se arma, esquecendo que o Tostão é ótimo quando critica isso. Esquecendo que o jogador tem dor de barriga, que existe o improviso, que existe o talento, que uma série de fatores que eles não levam em conta. Eles conseguem dizer direitinho no telão como um time vai jogar, enfrentar o outro. Isso é tirar a poesia do futebol. Fica uma coisa tecnocrática, fica uma coisa chata, pesada, como faz falta um João Saldanha, como faz falta um Nelson Rodrigues. Sabe? E aí é muito legal que você tenha esse livro e fala que você bebeu nessa fonte. Né? E Nelson Rodrigues, João Saldanha, Paulo Mexicano. No fundo, como falta o Dibre, né? Tem gente que é contra o Dibre. Tem gente que está melhor né? Que é contra o jogador. Botou um drible bonito e arrebenta o cara. Aí vem o comportamento também do jogador, que acha a molecagem, que tem uma ética no futebol que você não pode respeitar. É o drible, é um lance mais individual, charmoso, dá um tapa na cara, tá em briga, sururu. Então, a saída da poesia do futebol, a responsabilidade dessa saída é muito do próprio jogador e da imprensa esportiva. Esse lado estrutural, claro, manda, dirige tudo isso. Mas na hora que a imprensa esportiva tivesse um papel mais poético, vamos dizer, que nós estamos usando o termo romântico, recuperar. Por exemplo, quando eu entrevistei o Chico, eu fiz questão de perguntar, e para mexer, a gente gosta de mexer assim com um certo saudosismo, né? Uma certa nostalgia, porque no futebol a gente vive muito lá para trás, né? Eu perguntei, Chico, escala para mim a seleção nordestina de todos os tempos. Eu sabia que ele... Eu lembro que comecei com Manga, tinha Mário Chaga na lateral esquerda. Na hora que ele montou a seleção nordestina de todos os tempos, a gente começou a falar de futebol de um outro jeito. Sim. Né? Ele começou a lembrar dos baianos, da história do futebol, dos pernambucanos, do Potiguar, que era o Mário Chaga, não sei o quê. A conversa já vai para o outro lado. Isso está se perdendo. Então é um programa atrás do outro, chato, despido de qualquer conteúdo poético e que me irrita. Então eu prefiro não ver mais. E trazendo como tem, um dado que é novo também, historiador, que me espanta muito, é como tem dirigente cartola falando nas mesas, que eles não iam nas mesas, fazendo sacanagem nos bastidores, eles estão em todos os programas como personagem principal. São os contratos. Não é? Os contratos. Só os contratos. E tem outro negócio. Não é o cara que fez o gol, é o cara que contratou. E tem uma outra fenômeno. Isso é inverter toda a história, tirar o artista e colocar lá o produtor para aparecer na hora da taça. Lá e tirar o artista. Você vê, sei lá, saiu aquele menino do Flamengo lá, o Caetano lá, o Rodrigo Caetano, ele estava em todas as mesas redondas como se ele fosse o artilheiro do ano, como se fosse o fio maravilha daquele Flamengo incrível e folclórico dos anos 70. Então, essa é uma inversão maluca. O dirigente como personagem. Eles adoram cartola. O dirigente era lá, ele tem que ficar no campo dele lá, passar o cheque, resolver a parada. Ele não é para estar na frente da... Mas tem a figura do ex-jogador. É. Nós temos que conversar com calma, tranquilidade, que é uma proliferação do ex-jogador nas TVs.
Eu acho que se você quiser organizar esse debate ano que vem, nós três não estaremos mais aqui. Vou botar 3 ex-jogadores aqui. Não sou contra o ex-jogador, ele me contratou o Tostão para a ESPN. Eu que inventei o Casagrande quando começou. Ah, mas o Casagrande. Mas todos os exemplos. Você só vai nessas sessões. O que acontece? Esses departamentos de marketing das televisões. O Roger Flores você não contratou, não, né? Esse é o assunto, né? Eles fazem pesquisas e apontam, por exemplo, jogador falando de futebol pega bem. Então, se você olhar a quantidade de ex-jogadores, cada vez mais, é o sucesso do Neto, é o sucesso do Denilson, é o sucesso do Siniquem. E o que me deixa triste é que todas as televisões repetem essa fórmula agora. Ninguém passa por uma linha independente, mais criativa, rebelde. Então não há emissora de televisão hoje que não tenha pelo menos um time de futebol completinho como comentarista. É outro fenômeno. E eles são muito corporativistas, porque nos programas deles, também com exceção, Mídia training. nos programas que eles participam, quando estão muito juntos, eles falam da sacanagem para cumprir o tamanho juntos. Eles falam da sacanagem que aparece o tamanho. Aquele dia batendo uma bunda, não sei de quem. Então, são fenômenos que nós temos que entender. São fenômenos que nós temos que entender como é realizado e é praticado no Brasil de hoje. Um país, né? E a gente sabe o que está acontecendo, mas nós temos que considerar a imprensa esportiva, o ex-jogador com a presença muito forte e o próprio jogador tendo um comportamento talvez estimulado por essa coisa toda de marketing, mídia, não sei o quê, a se comportar de um jeito ao contrário de antigamente. Sabe? Essa famosa ética que tem no futebol, que você não pode fazer uma baixadinha na frente do outro, você não pode dar um drible mais ousado, um chapéu. Isso empobrece o futebol. E na hora que o drible perde o passe, o futebol é isso que a gente está vendo. Chico, eu queria que você falasse sobre futebol coesivo. Eu vou aprender a assinar embaixo com letras garrafais dos dois, cada um pela sua trincheira, me falaram. Aquele cara bem chato. Faz um recado do futebol agora. Ih, rapaz, um recado de futebol, cara, deixa eu lembrar um aqui de. Domingo sem futebol. Os deuses brincam de chutar o sol. Os domingos são tristes, né? Não gosto, não tem o seu Corinthians, não tem o Santos, não tem o Bahia, não tem o Juventus. Bate a crise de abstinência. Nossa. Você vê qualquer pelada, né? Você sai na rua, senta nele. Qual jogador que mais remete à poesia na cabeça de vocês? Eu acho que tem um jogador que jogava quase nada. Não, eu falava que tem a ver com nós três. Que era, às vezes, ele conseguia ser o Dr. Sócrates. Eu e o Juca tentamos fazer, quer dizer, o Juca começou. A obra, fala que os governos deixam obras inacabadas. Essa é a obra, é o Elefante Branco que nós escrevemos. É uma biografia do Sócrates. O Juca gravou 1 milhão de fitas, você em todas as histórias. Depois de 1000 anos, eu erro dessas fitas. Porque eu resolvo que eu não vou fazer livro nenhum, porque eu não tinha o direito de fazer o livro, contar tudo que eu sabia, que seria uma traição com ele, já morto, e ao mesmo tempo, se eu não contasse tudo que eu sabia, seria uma traição com o leitor. Então eu preferia não fazer o livro. E passo as fitas para o Chico. O Chico degrava tudo, acontece, acrescenta coisas e um dia me devolve pelas mesmas coisas. Mas o menino lá fez, né? O escocês. O Andrew Dunn. Eu chegava já com as suas fitas, ele trabalhando com o Magrão lá no Cartão Verde, com os doutores, aí nessa ali acabava de, doutor, vamos gravar só uma fita e a gente vai depois por baixo. Que porra de biografia, vamos beber, cara. Biografia, não tem nada para contar, porra, você sabe tudo. O biografável também nos afastava bastante. A ideia que nós tínhamos, a primeira ideia, ele e eu, era a seguinte: eu escrevi um capítulo, dava para ele,
E ele comentava o capítulo que eu havia escrito, corrigia, divergia, discutia, me mandava a merda, e eu não podia mexer. Então era um desafio legal, né? Até do personagem e o jornalista, o jornalista e o personagem. Nenhum. E curiosamente, nós três, em épocas diferentes, em situações diferentes, tivemos uma grande convivência com o Sócrates. Você morou com ele? Eu morei com ele, né, você durante anos foi Sim. companheiro, que trazia para cá e para lá, e no final da vida vai do Chico. Eu peguei a parte melhor porque ele não estava mais jogando, então eu pegava 24 horas com o doutor. Não tinha que ir lá no. Não tinha. Vocês deram azar, ele tinha que ir lá no Parque São Jorge, dar uma satisfação, fazer uns gols na Copa. Eu não, peguei o doutor 24 horas. Mas além do Sócrates, Garrinha, mas vamos num personagem mais humano, assim, porque esses caras são muito altos, né? Muito acima vamos escolher um mais humanizado, né? O Edu dos Santos, um cara que eu acho que deveria ter jogado a Copa de 66, já com 16, 17 anos. Agora eu escrevi um material novo para o UOL sobre a Copa de 66, como eu escrevi a partir do... que não jogou. O Edu ganhando a Copa, por exemplo, ganhando o 30. O moleque que sai ali repetindo um pouco o Pelé em 58. E aí eu acabei entrando muito na vida do Edu. Cara, que jogador, né? Que jogava. Extraordinário. E é no plano mais humano, né? Porque ele é de Jaú, né? É de Jaú. Assim como a Afonso também, né? Afonso, ele não nasceu em Jaú, mas foi criado em Jaú. Você sabe outro jogador que tem muito, acho que esse lado da poesia, que infelizmente também morreu muito cedo, o Denner, né? O Denner tem uma coisa poética. Sensacional. Se for considerar a tragédia, trágico da poesia também, Tostão. A história do Tostão. Que parou com 26 anos, com problema na vista. Foi uma coisa trágica. Podia ter jogado na Europa, estava fechada a janela naquela época para ir para a Europa. Mas o Reinaldo, do seu Galo, Trágico. Mas a poesia também tem aquele cara que é encantador, quer dizer, tem esse lado trágico, humano e tal, mas você tem o Ademir da Guia, você tem o meu grande ídolo Brau, um garoto internacional, que tratavam a bola de um outro jeito. O Gentil Cardoso, o moço preto, grande frasista do futebol, vai das redes e tal, ele tem uma frase que dizia: o craque não pode tratar a bola, não, o craque tem que tratar a bola com você, não por excelência. É isso. E esses aí tratam com você. E o Ademir da Guia que você se referiu foi objeto de uma frase absolutamente brilhante e poética do Armando Nogueira, né? Ademir da Guia, nome, sobrenome e futebol de classe. Né? E poema do João Cabral da Neto. Isso, poema do João Cabral. Que consegue falar daquela falsa lentidão. Você sabe que o João Cabral Bernardo tinha uma poesia que fala do Torcedor do América, mas o de lá. Mas todo mundo conhece do meu América, mas a poesia é do América de lá. É o América da E você- estrada do encanamento. E vocês sabem quem fez uma poesia para Mané Garrincha? Drummond. Não? Sim, Drummond fez sem vírgula. É brilhante. Carlos Marighella. Tem um Poema do Marighella, por aí. O poema do Marighella do Garrincha. Eu ganhei da Clara Chave. Pô, isso aqui é presente, hein? Opa! Porque o Marighella é fanático de futebol. É o futebol. Pelé não foi citado até agora, só como curiosidade. Porque Pelé fica aquela coisa, vai para outro plano, vai para outro canto da Pelé vida. é outra coisa. Pelé está em outro patamar. Pois é, falam dele, vocês acham que realmente o maior jogador de todos os tempos? Vermelho no Champions League, viu? Eu estou perguntando com propriedade. Você falou do Pelé aquele dia de uma forma muito interessante. Não só a beleza do Pelé, a elegância, mas a violência na hora que é necessária, não é? A presença na hora do jogo, na hora que é necessário. Pelé tinha uma coisa que os atletas extraordinários como ele têm. Pelé tinha uma coisa que o Michael Jordan tinha. Pelé tinha uma coisa que o Muhammad Ali tinha, que é assustadora, que é o chamado instinto assassino. Instinto assassino. Tem um jogador inglês, zagueiro, que dizia que
o que o atemorizava não era marcar o Pelé, era o olhar do Pelé. Porque, de fato, né, o Pelé tinha essa coisa psicológica, mesmo de aniquilar o cara. Eu sou o Pelé. Você me respeite. O Pelé deu aquela cotovelada no Uruguai, quebrou a perna do jogador jogando pela seleção militar. Quebrou a perna do Nessiano, jogador da Argentina, aqui no Pacaembu. Ou seja, nada de bonzinho. Quebrou a perna do Vitor, jogador de São Paulo. Quebrou a perna do Procópio, jogador de São Paulo. Não, cara, vinha nele, ele bateu, levou. Quer dizer, antes que me quebre, eu te quebro. Ele nunca foi condescendente com isso. Considerando que naquela época não tinha problema marcar um jogador no campo, né? Hoje o cara tá falta. Por isso não dava falta pra ninguém. Você não acha, Júlia, você que conviveu mais com o Pelé, né? Inclusive você que acabou indicando o Pelé para o início do Joel, né? Que o que atrapalha no Pelé é o Pelé de hoje? É o Edson. Eu sou muito cuidadoso ao falar dele, porque eu acabei tendo uma relação com ele mais próxima do que eu talvez devesse ter, e é outra obra inacabada, né, Chico? Porque eu comecei a fazer a biografia autorizada dele. E aí ele achou de fazer um acordo espúrio com o então ministro Carlos Melles, que foi um dos últimos ministros do esporte do Fernando Henrique, com o Ricardo Teixeira, com o João Velange e com o Fábio Koff. Era o pacto da bola. E eu estava escrevendo o livro. E aí, antes dele fazer esse acordo, eu conversei com ele e falei, pô, Pelé, não faça uma coisa dessa, porque vai estragar tudo, você não pode, esses caras tinha 2 CPIs andando em Brasília, os caras estavam de joelhos asfixiados, e o Pelé deu a mão para eles e o ar para que eles sobrevivessem. E ele assinou esse troço, e me disse, para hoje eu venho para outro troço. E assinou. Na tarde que ele assinou, ele me ligou. Ele me ligou e ele me chamava de Gurumó. Gurumó, tá bravo comigo? Porque ele sabia que ele tinha feito caca, né? E eu só falei para ele assim, rei, eu chamava de rei, é o seguinte, eu quero saber como é que você acha que eu devo chamar o capítulo sobre esse acordo que você fez. O meu título é O Dia em que Edson Traiu Pelé. Aí fez um silêncio e falou, não é porque a gente diverge que... Eu falei, não, mas esse capítulo tem que ter no livro. Agora, eu aceito que você me sugira títulos, mas o meu é esse. Aí tivemos uma conversa que durou, brincando, 45 minutos. Eu andando para lá e para cá, e havia momentos que eu parava e dizia para mim mesmo, ô senhor imbecil, quem que você pensa que você é para estar falando assim com o Pelé? Né? Baixa com a bola, ele estava no Pelé. Por quê? Eu tinha visto o Pelé, no escritório dele, recusar 3 datas com o Bill Clinton, não, com o Bill Clinton, não é com o comandante de amendoim, não, Bill Clinton, com o Bill Clinton. Falando em inglês com o Bill Clinton, dizendo... Tipo nosso ministro, exato, né? Nosso dele. Nosso juiz. Exatamente. Curso Joel Santana. Dia 4 eu não posso porque eu vou estar na Ásia, dia 18 de maio eu não posso porque eu vou estar não sei aonde, dia 15 de julho eu não posso porque eu vou estar em férias. Ele que quer me conhecer. Eu conheço 7 presidentes americanos. Conheço o John Kennedy, o Robert Kennedy, que nunca foi presidente, não antes. Ele falava 7, o Reagan, o Lyndon Johnson, não sei o que, o Carter. Acabaram se conhecendo na Mangueira, né? Quando o Bill Clinton veio ao Rio, e eles se conheceram, fizeram lá uma embaixadinha na Mangueira. Mas voltando ao livro. Bom, aí eu resolvi parar de fazer o livro. Não teve livro, a relação ficou estremecida. Mas eu tenho cuidado porque, primeiro, nunca houve ninguém parecido com ele dentro de campo. Essa discussão que se dá, e é natural que se dê, que as novas gerações tragam, o Messi ou Pelé, não é uma questão de dizer
Vamos ficar, como o PVC gosta de fazer, nos números. Porque é incomparável. Ainda é incomparável. Né? Títulos conquistados, é incomparável. Mas não é isso. O Pelé era um cara que chutava de esquerda, de direita, que cabeceava, que jogava no gol, que passava, que batia falta, que batia canto. O Pelé fazia tudo. O Pelé, segundo o Paulo Amaral, que foi o que eu fiz com a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, 58 e 62, se dedicasse ao crime, seria um criminoso imbatível. E se dedicasse ao atletismo, por causa da arcada do pé, seria um sprinter recordista da Vai ver o advogado do diabo, não é bem assim, não tentou cantar para chorar. Tentou de ator, foi outra desgraça. Compositor nem se fala. E o mundo dos